Então vamos à nossa liturgia. Primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha edificando tua igreja nessa noite, Pai. Que nós possamos estar aprendendo de ti, que o Senhor venha nos dando toda a percepção e principalmente, Senhor, que nós possamos aprender como usar essa palavra no nosso dia a dia. Que ela seja realmente vida para nós e que nós possamos estar aprendendo através do teu poder. Eu oro também pedindo que o Senhor venha me capacitando, Senhor, a transmitir a palavra com graça, da maneira que o Senhor inspirou os escritores bíblicos estarem ensinando. Vem com o teu poder, Senhor, sobre tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Continuando em João, eu até quarta-feira estava olhando e falei, puxa, nós pregamos 4 versículos do 3º capítulo de João. E tanta coisa aprendemos em relação a isso. Então, realmente é muito rico. Para vocês terem uma ideia, eu pretendia pelo menos acabar o parágrafo e não consegui. O parágrafo acaba com esses 2 versículos. E João, naquela tocada da carta, muito simples, ele vem fazendo assim. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Gente, o que acontece? Veja, isso daqui na verdade é o resumo da obra redentora de Cristo. Por que Deus aceita o sacrifício de Cristo? Porque ele não teve pecado. Entendeu? Então, da mesma maneira que através de um homem o pecado entrou no mundo, a justificação, a expiação, a propiciação tinha que vir através de um homem. Só que qual é o problema? Não existe homem que não peque. Todos pecaram. Então o próprio Deus teve que se fazer carne, ser plantado miraculosamente no útero de uma mulher e vir pagar o preço pelos nossos pecados. Por isso que Jesus é chamado do unigênito, ele é o único da espécie. E depois se tornou o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Então assim, o que acontece? Isso, dentro de uma mentalidade grega da época, como? Primeiro, que Deus se fez homem. Segundo, como que tem um homem que tem esse corpo material e não teve pecado? E aí que surgiam aquelas heresias, que Jesus não tinha corpo, que ele é um tipo de um fantasma, ele é um tipo de uma aparição. Tudo isso. Então, assim, João, ele continua escrevendo nesse contexto. Mas no versículo 6, ele vem falando algo interessante. Qualquer que permanece nele não pratique pecado. Novamente, teste de salvação. Entendeu? E isso é uma coisa que eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho uma prática constante de pecado. Eu tenho uma prática constante a qual eu não consigo me livrar. É um alerta. Eu preciso tomar cuidado com isso. Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia fala que quando eu estou em Jesus, eu não posso estar na prática do pecado. O sintoma de que eu estou em Jesus é que eu não vivo na prática do pecado. Como que alguém em adultério, entendeu? Como que alguém que pratica roubos, como que alguém que pratica negociatas, como que alguém que pratica mentira, constantemente, a pessoa se diz em Cristo. Entende? Isso nos leva para aquela retórica que não quer calar. Toda a epístola de João. Quantos e quantos no nosso meio, no Brasil, que se diz, por exemplo, a pessoa é evangélica e trabalha com você no seu trabalho. Aí, de repente, você vê a pessoa mentir na maior. Numa boa. E a pessoa se diz crente. Aí passa 2, 3 dias, a pessoa mente de novo. Aí passa 2, 3 dias, a pessoa mente de novo. É prática de pecado.
Entendeu? Por exemplo, eu que trabalho no ramo de vendas, quantos vendedores são treinados para mentir? Eu fui treinado para mentir nas grandes multinacionais. Entendeu? Tínhamos que alcançar nossa cota a qualquer preço. Primeira área que Deus tratou foi essa. Entendeu? Eu lembro que eu estava num cliente e eu estava fazendo uma argumentação para vender, eu já salvo. Quando eu acabei uma frase, eu imagino que foi o Senhor que falou ao meu coração, veio a seguinte frase no meu pensamento: mentiroso. Rapidamente, na hora, eu corrigi, falei, ó, o que eu estou querendo dizer é isso, isso e isso. Não entenda errado. A pessoa está olhando para minha cara, tipo, esse cara é louco. Entendeu? Mas foi a primeira área que menti, que Deus confrontou. Entende? Então, assim, essa questão da prática do pecado é muito... Veja, o crente não peca? Peca. Mas o pecado é um acidente. Agora, a prática do pecado é sinal que você não está em Cristo. Provavelmente nunca foi salvo. Nunca nasceu de novo. Porque a continuação da passagem fala: qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. O que é esse conhecer aqui? É o conhecer íntimo. Então, João dá o diagnóstico. Se eu estou na prática de pecado, eu não conheço a Cristo. Embora eu falo com a minha boca, entendeu? Confesso, sou um crente, frequentador de igreja, carregador de Bíblia, cantador de hino, entendeu? 2 vezes filho do inferno. Percebe? Quantos casos a gente não vê? Quando a gente vê testemunhos horríveis, por exemplo, ó, pastor fulano fez tal coisa. Gente, não se engane, não é pastor. Entendeu? Pastor que é pastor não comete essas coisas. Ah, o irmão não sei o quê, estelionatário não sei o quê. Não é irmão. Nem nunca foi. Porque um crente não vive na prática desse pecado. Então aí você já aprende a separar o joio do trigo. E veja, por exemplo, para quem é salvo há tantos anos, como eu, como João, como a Aide, se explica muita coisa. Nós já vimos situações onde a gente ficava de boca aberta, mas como não havia uma ênfase nesse ensino, entende? A gente não sabia identificar, não tinha confiança de identificar quem era quem. Hoje, como a gente já conhece a palavra, tem uma interpretação mais correta, a gente já sabe, ó, não é crente, a pessoa diz que é crente. É bem diferente. E tem uma outra passagem que o próprio João nas Epístolas também fala sobre esse assunto. Vamos abrir 3 João, versículo 11. Nós já lemos essa passagem. 3 João 11. João falando para um irmão chamado Gaio, presbítero dessa igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Um complemento nessa passagem, tá? É fazer o bem segundo Deus. Porque existem grupos, até de outras religiões, que pegam essa passagem e querem justificar as obras de caridade. Então, qual é o padrão de fazer o bem? É o padrão bíblico. É disso que João está falando. Entendeu? É um contexto judaico-cristão do 1º século. Não tem nada a ver com obra social de hoje em dia. Embora, muitas vezes, a justiça de Deus possa se manifestar em obras sociais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? E tem uma outra passagem, 1 João, capítulo 2, versículo 4. Nós já vimos essa passagem. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. São complementares. Você conheceu uma pessoa, ela diz que está em Cristo, presta atenção na vida dela. Se ela guarda os mandamentos, ela está. Se ela não guarda, é sinal que ela não é. Entendeu? Lembrando que não está falando de salvação, está falando de teste. Você aqui não está julgando pessoas, você está julgando obras. Entendeu?
Você está avaliando pela Bíblia se a pessoa guarda os mandamentos ou não. Isso também explica muita coisa. Inclusive para nós. Entendeu? Você está disposto a fazer um teste de salvação na sua vida? Senhor, quero ver se eu sou salvo. Checa se você guarda os mandamentos. Ah, tenho guardado todos os 10. Ah, bacana. E os outros 996 que tem no Novo Testamento, você tenta guardar? Sabia que no Novo Testamento são 1.006 ordenanças? Talvez tenha até alguma um pouco mais, talvez esse número não seja tão preciso. Mas são mais de 1.000. Você tenta guardar? Quando você lê algo na Bíblia e aquilo confronta a sua vida, você tem um esforço sincero de acondicionar a sua vida àquela verdade? Talvez você não consiga, mas você está tentando. Você está se esforçando. Quando você lê uma passagem da Bíblia, chega e fala, puxa Deus, isso aqui está errado na minha vida, eu preciso corrigir. Me ajuda a mudar. É isso que é guardar os mandamentos. Entendeu? Deus não exige de nós perfeição imediata. Mas é exigido de nós, como discípulos do Senhor, um coração imediato. Entende? Por quê? Porque existe coisa que às vezes é mais difícil. Principalmente as questões de temperamento. Elas são muito difíceis. Entendeu? Você viveu, por exemplo, eu fui salvo com 33 anos de idade. Entendeu? 33 anos de uma vida errada, segundo os padrões do mundo. Eu tive que passar por todo um processo de reeducação. E até hoje estou em obras. Até hoje tem coisa que eu tenho que... Entende? Sexta-feira mesmo, estava resolvendo os assuntos de trabalho com a Paula. Daí ela falou uma vez, amor, calma, você está um pouco inflamado. Mas eu, para mim, não estava. Aí passou uns 10 minutos, eu falei, amor, calma, está muito agitado. Aí eu baixei minha bola. Só que aí já era tarde, já tinha magoado a menina. Aí eu percebi que ela mudou o semblante, não falou nada. Conhecendo minha mulher, deve ter orado, Senhor, tem misericórdia desse meu marido aí. Gente, não foi nada agravante, ninguém quebrou janela, jogou prato. Nada disso, foi assim um pecado bem santo. Um pecado ungido. Até que eu cheguei para ela e falei, amor, você me perdoa? Aí a gente tem uma brincadeira entre nós. Perdoar do quê? Entendeu? Eu falei, pô, Deus, aquela hora que você falou que eu estava muito inflamado, estava muito agitado, me perdoa se eu te chateei. Ela falou, que horas? Zoando, né? Tipo assim, toda hora você assim. Aí já pedi perdão, ela já mudou o semblante, tal. Mas por quê? Porque eu quero obedecer a Bíblia, eu quero seguir Colossenses, que fala, maridos, não vos irriteis contra ela. Eu quero que isso seja uma verdade na minha vida. A Paula, da mesma forma. Outro dia, ela falou um negócio comigo, quer ver, você começa a conviver muito junto, e quem trabalha em casal vai pegando características um do outro. Entendeu? Então, não entenda errado a minha frase, mas tem hora que a Paula vai ficando muito Maurício. E tem hora que o Maurício vai ficando muito Paula. Entendeu? E quando vai ver, por exemplo, outro dia ela falou comigo, e na hora, parecia eu falando. Ah, mas não aguentei. Eu falei, pô, amor, foi grossa. Ah, mas não deu 5 minutos, ela já deu a volta, veio me abraçar, amor, perdoa de eu ser grossa. Aí eu brinquei, que horas? Aquela brincadeira de casal. E resolveu. Por quê? Porque ela quer me honrar como marido. Ela quer me honrar como Senhor. Entendeu? Da mesma maneira, outro dia tivemos um bate-papo eu e o Rodrigo. Entendeu? Ele falou umas coisas meio inflamado, eu falei umas coisas meio inflamado, mas aí a gente já conversou, entendeu? Aí eu devolvi a dentadura dele, ele devolveu meu aparelho auditivo, não, tô brincando, entende? Mas já resolvemos, porque isso chama-se temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, entende? Você sabe que está errado. A Bíblia fala que o filho deve respeito aos pais, mas a Bíblia também fala, pais, não irriteis vossos filhos. Como é que a gente irrita os nossos filhos? Principalmente com injustiça, com hipocrisia, com farisaísmo. Principalmente cobrando deles algo que sequer eu tento fazer.
Eu nem tento e quero cobrar do cara. Rodrigo, vai ler a Bíblia. Ô pai, faz 3 semanas que você não lê a Bíblia. Como é que você vai cobrar isso de mim? Menino, você não está orando. Pai, ó, mais ou menos eu vejo o pai orar no almoço. E ó, almoço de domingo quando tem visita. Porque o pai não ora. Isso irrita o filho. Não é o caso aqui em casa. Entendeu? Aqui em casa eu tenho um ponto de honra. Eu sempre tenho que estar na frente deles. Entendeu? E corro para isso. Entende? Por quê? Porque eu tenho que ser o padrão. Eu sou sacerdote do lar. Além do que, carregar a responsabilidade de ser pastor de uma igreja local. Então, além de ser o padrão da casa, tem que ser o padrão de vocês. Entendeu? Mas a gente tem que ter um coração de corrigir. E as áreas mais difíceis de corrigir são as áreas dos relacionamentos interpessoais. Principalmente dentro da família. Aí você vê, eu tenho 53 anos, eu tenho problemas sérios de relacionamento da minha família por causa de postura errada das pessoas. A turma quer que eu engula coisa que não dá para engolir. Aí eu pergunto, quem que é o bode? Quem que vocês acham que é o bode? Eu. Entendeu? Mas passa por cada uma. Que se for contar, falar, não acredito. Entende? Então, assim, são questões chatas. As áreas relacionais são muito difíceis. Amém? Vamos continuar a nossa leitura. 1 João 3, versículo 7. Gente, esse versículo aqui é dificílimo de ser interpretado. Nós vamos ter que chamar um corpo de teólogos. Diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Gente, olha que interessante. João é um gênio. Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Uma vez eu lembro, eu que trabalho no mercado evangélico há 20 anos. E, gente, você quer testar se alguém é crente? Põe ele para trabalhar no mercado evangélico. Porque tudo quanto é tipo de pilantra, safado, sem vergonha, salafrário e golpista, trabalha no mercado cristão e fala glória a Deus, aleluia. Gente sem vergonha, que nunca foi crente. Entendeu? E você ouve cada história, por exemplo, lá na rua, chamada Rua dos Evangélicos em São Paulo, uma das maiores lojas de produtos evangélicos, quando desmontou, no fundo da loja descobriram um altar de umbanda. O dono da loja era feiticeiro. E quando você chegava lá, ele cumprimentava: a paz do Senhor, irmão. Entendeu? Havia uma espécie de boate para pastores, onde tinha jogatina, bebedice e mulherada. Aí a turma queria falar naquela boate de pastor. Eu falei, cara, acorda. Como é de pastor? Pastor não faz isso. Por exemplo, nas ruas, e até hoje deve ser assim, se vendia um monte de produto pirata. Pirataria é roubo. Entendeu? Pirataria é roubo, gente. Não mude o nome. Ah, mas é muito caro. Não compre. Acabou. Isso vale para tudo. Roupa, boné, camiseta, bolsa. Entendeu? Por exemplo, eu quando vi um produto legal, que eu achava legal a fabricação, não sei o que, e via que era pirata, várias vezes eu fiz isso. Comprei o produto e arranquei a etiqueta. Bonitinho. Deixou de ser pirata. Entendeu? Eu já fiz isso. Entende? Por quê? Porque eu não quero, veja, eu não quero me ver associado a quem rouba. Entende? Eu imagino que isso aí seja errado em relação ao Senhor. A diferença do roubo da pirataria é que o bandido usa R15, a pirataria usa máquina de costura. Mas o roubo é igual.
Então, precisa tomar cuidado. Alguém precisa ter temor disso. Entendeu? Então, assim, a gente ouviu os testemunhos, por exemplo, ó que interessante. Tem um irmão, o crente você conhece de longe. Eu vendo os produtos para ele, ele paga via depósito bancário. Aí vocês vão fazer comigo o teste de salvação desse irmão. Ele paga tudo em dia, no depósito. Aí nós mandamos um e-mail para ele, e tinha até um prazo. Aí ele chegou e falou, ó, sexta-feira eu deposito. Aí chegou hoje uma mensagem, de ontem para hoje, WhatsApp. Irmão Maurício, aqui é o irmão, até vou falar porque é para fortalecer o testemunho desse irmão. Aqui é o irmão Osiel. Olha, eu fiquei de fazer o depósito na lotérica sexta-feira, mas não consegui porque a fila estava dobrando a esquina, dobrando a quadra. Mas, ó, amanhã, assim que abrir a lotérica, eu vou lá e deposito. Gente, mas não tinha problema nenhum. O cara paga tudo em dia. Mas esse é o testemunho de alguém cristão. Agora, deixa eu te falar uma coisa para você ficar assustado. Meu pai nunca foi crente. Meu pai, até 76 anos de idade, nunca leu 3 linhas da Bíblia. Mas meu pai, como era um homem de caráter, quando tinha qualquer problema, ele era o primeiro a procurar a pessoa e conversar. Cansei de ver meu pai ligar para a pessoa e falar, ó, fulano, é o seguinte, eu te passei um cheque pré-datado para segunda-feira, dia tal. Mas eu estou fechando aqui nas minhas contas, eu estou com uma dificuldade de cobrir o cheque. Entendeu? Será que dá para você segurar o cheque até quarta-feira, para mim não pagar juro do cheque especial, que vai ficar muito difícil? Ó, se não der, não tem problema, eu pago o juro do cheque especial. Pode apresentar na segunda. Maioria das vezes, se não todas. Eu era muito novo, não vou lembrar de todas. A pessoa chegava e falava, não, seu Manuel, tudo bem. Mas sabe o que acontece? Meu pai tinha vergonha na cara. Tinha caráter. E aquele aspecto da vida dele não tinha perdido a imagem e semelhança de Deus. Os antigos que honravam seus compromissos tinham vergonha na cara. Por quê? Porque mesmo o homem caído, mesmo o homem sendo pecador, ele carrega a imagem e semelhança de Deus. Não foi tudo que foi contaminado. E quem está debaixo dessa guarda, que eu imagino até que seja divina, que não cauterizou a consciência, faz certo. Entendeu? Como que você quer ser abençoado? Se você financeiramente não vale uma gota d'água. Não paga suas contas. Entendeu? Aí a pessoa fala, nossa, mas viver com esse salário, gente, ó. Se um dia eu falar para vocês quanto que eu ganho, você chora. Meu padrão de vida é incompatível com o que eu ganho. Mas eu tenho uma coisa, se eu cair no chão, perco 5 dedos. Vai ralar por 2 quadras, assim. Entendeu? E eu não faço nada que esteja fora do meu orçamento. E eu procuro usar o dinheiro da mesma forma. Tem vezes que, às vezes, eu inclusive uso parte do dinheiro das ofertas da igreja. As ofertas da igreja ajudam a pagar a luz, ajudam a pagar a água, me ajudam a pôr a gasolina no carro, faz um complemento na minha renda. Sem as ofertas da igreja eu não viveria. Ia ter que trabalhar muito mais, ia ser muito mais difícil, eu não ia conseguir trazer o que eu trago para vocês com essa profundidade. Entendeu? Mesmo assim, tem vezes que eu pego a oferta e falo, Senhor, obrigado. Porque esse irmão deixou de ter um conforto a mais. Por causa do compromisso com a obra. Porque esse irmão entendeu a mensagem da tua palavra. Que nos ensina a contribuir. Tem oferta que eu pego assim, eu fico agradecido. Chego a me emocionar, porque eu sei que a pessoa às vezes tirou dela. E entregou na minha mão. E a pessoa sabe que eu vou usar parte do dinheiro para a minha vida. Mas daí te cobra o quê? Dignidade. Já pensou você contribuir num lugar onde o pastor é totalmente pilantra, maluco, extravagante?
Você cruza o cara, uma vida toda estranha. E aí, pastor, como é que tá? Quarta-feira estou embarcando para Recife. Hã? Aí passa um tempo, não, estou indo para os Estados Unidos. Entendeu? Então é uma responsabilidade. Então, assim, nós como cristãos, temos que estar muito atentos ao nosso testemunho público. Gente, surgiu um problema, ninguém está livre de problema. Resolva. Dá uma satisfação. Vai em direção do problema, você vai ver Deus realizar milagres ao teu favor. E o que acontece? É muito bom você estar bem com Cristo. Entendeu? E aí tudo se encaixa. Você aprende até com aquela situação. Quem nunca ficou duro? Quem nunca se apurou para pagar uma conta? Quem nunca teve um contratempo que chegou de maneira repentina e pegou você, às vezes, desprevenido? Mas se você vai em direção ao problema, você está dando um bom testemunho cristão e você vai estar fazendo uma coisa que eu costumo chamar de princípio do céu favorável. Veja, quer ser abençoado na igreja, na vida? Primeiro ponto, contribua na obra. É um dever. O Novo Testamento mostra, é um privilégio e é uma semeadura que você faz. Entendeu? Segundo ponto, tenha atos de justiça. Bom testemunho, seja bom pagador, faça tudo em ordem. Terceiro ponto, seja o melhor naquilo que você faz. E o principal, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É um conjunto. As pessoas que eu vejo que fazem essas coisas, elas vão bem. Agora, curiosamente, só para ilustrar, 20 anos atrás, quando a porta do meu carro estava caindo no chão, eu sempre fui muito de oferta. E minhas ofertas eram incompatíveis com o meu ganho. Eu teve vezes que eu fui levar a oferta, que eu olhava para a oferta assim e falava, é muita grana. Hoje, já faz 5 anos que eu vivo de favor dos irmãos, de contribuição na obra. Mais do que Deus me abençoou com o meu trabalho. Vai dizer que não valeu a pena a semeadura. O João e a Aida sabem. A porta do Voyage quase caía no chão na hora que se abria. Entendeu? Eu lembro que teve um mês que eu levei a oferta, que era a reforma do carro. Mas eu tinha firmado um compromisso com o Senhor, eu falei, Senhor, cada filme que eu vender, eu vou dar uma oferta e um dízimo de tal valor. Entendeu? E aquele mês vendeu pra caramba. E deu um valor incompatível. Mas eu levei com gosto. Falei, Senhor, obrigado que o Senhor me abençoou. Estou podendo dar esse valor aqui. Entende? No mês seguinte, sem saber de nada, o irmão Mário chegou e falou, irmão, o irmão tem como parar uns 5 dias o voyaginho? Eu falei, por quê? O carro tá bom, a mecânica tá boa. Ele falou, não, porque eu vou pintar o carro do irmão, eu vou reformar. Deus tocou no meu coração. Ele não sabia de nada. E no mês seguinte ele pintou o voyaginho, soldou as portas, ajeitou as ferrugens, ajeitou as coisas. É bênção de Deus. Essas grades aí, tá vendo? Eu só comprei o metalão. Tudo foi um irmão que fez, foi nessa época. Minhas ofertas eram muito superiores às grades. Mas aí o irmão veio, fez tudo de graça para mim. Eu só comprei o metalão, fez tudo, instalou, tudo em ordem. Entendeu? Então, compreenda essas coisas. Gente, é um pacote, tá? Começou com a justiça, começou com o pecado e foi acabar na área financeira. Nós estamos aí num ano novo. A ideia é que vocês tenham uma vida abençoada nesse ano que está chegando. Quer ser abençoado? Obedeça o que a Bíblia ensina. Em relação à justiça, em relação a praticar o que é justo e em relação à contribuição. É muito importante. Amém? Vamos seguir.
Vamos abrir 2 Pedro, capítulo 2. Vamos voltar a uma carta. Versículo 4. Ué. Não, tá certo, entendi. 2 Pedro 2,4. Não, essa referência está errada aqui. Vamos passar batido, vamos para o 9. Tem uma referência errada aqui, deve estar cruzada. Vamos partir versículo 9 de 1 João 3. Deixa eu explicar para vocês. Às vezes eu faço uso da referência cruzada na pregação. Entendeu? Só que o autor que fez a referência cruzada, às vezes ele está com um tipo de pensamento e não encaixa exatamente na mensagem. 2 Pedro 2,4 está falando dos anjos que pecaram e que foram condenados. Então, o que acontece? 2 Pedro 2,4 está querendo mostrar que desde o princípio o diabo peca. Aonde começou o pecado do diabo? Na rebelião. Quando o diabo falou, serei semelhante ao Altíssimo. Subirei ao alto monte. Então ali começou o pecado. O versículo 8 fala, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso que a referência jogou para 2 Pedro 2,4. Mas nós, na nossa pregação, estamos nos atentando ao testemunho pessoal de cada crente. Então vamos seguir no nosso trilho. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece dele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. O que acontece, gente? Novamente, prática de pecado. O que é permanecer no pecado? É pecar, limpar a boca e está tudo bem. É isso que é permanecer no pecado. Se você tem feito isso, questione sua salvação. Ainda é tempo. Você tem condição de sinceramente se achegar a Deus, crer realmente no Senhor Jesus. O sinal de que você creu é o arrependimento de pecados e o rompimento com essas obras. Ainda é tempo. O coração não parou de bater. O arrebatamento não aconteceu. Se você tem permanecido em pecado, você está num caminho extremamente perigoso. Provavelmente nem salvo é. Essa é a verdade que João nos mostra. Muito sério. E assim, numa boa, João não está preocupado com o politicamente correto. Entendeu? Olha como ele escreve. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Você tem o Espírito Santo? Você é nascido de Deus? Me prova não permanecer em pecado. Entendeu? Como é que é isso? Você sabe que é pecado e braço cruzado, está tudo bem. Entendeu? Por exemplo, você está no seu trabalho e alguém está roubando a empresa e você está quieto. Você não faz nenhuma denúncia anônima. Isso é cumplicidade. Sabia? O pecado é muito complexo. Não é apenas os 10 mandamentos que é pecado. É muito mais do que isso. Entendeu? Existem os pecados de omissão. Tiago fala, aquele que sabe do bem que tem que fazer e não o faz, já pecou. Vai haver situações em que você vai... Por exemplo, o que está acontecendo comigo nesses 5 meses. Eu bati o olho na situação e falei, isso aí está errado, não pode, vai dar besteira, e vai dar. Eu quero uma satisfação. Como é que eu ia responder para Deus, vendo aquilo, sabendo que vai dar errado, ficando quieto? Com pessoas tão próximas.
Como? Como é que ficaria a minha consciência? Só que aí é o seguinte, ao se posicionar, deu uma encrenca. Lógico, se as pessoas estão fazendo errado, você posiciona contra, vão querer seu couro. Ou você acha que você vai contrariar os outros e vai estar tudo bem? Ou você acha que você vai pegar o pecador, a turma vai arrebentar as coisas, você vai meter a boca e o pessoal vai dar beijinho em você? Gente, entenda. Vai haver situações como crente que você vai ter que chegar e falar: não concordo com isso, está errado. Seja quem for. Uma vez eu conversando com um dos meus melhores clientes, ele falou com adultério. Eu olhei para a cara dele e falei: sabia que adultério é pecado? E tem vários textos da Bíblia que associam adultério à morte física. Um dos melhores clientes, não vou comprar mais, não compra mesmo, o problema dele. Mas nem compre. Amém. Então existem duas definições para essa passagem. Uma delas é uma unanimidade. O nascido de Deus não peca. Agora, essa parte B do versículo, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca, existem duas vertentes. Tem gente que diz que o novo homem, como é nascido de Deus, não peca. E que por ser o novo homem, o maligno não pode tocar. Nós temos uma segunda interpretação que a gente acha que é correta. O que a gente entende? Que quando o crente desobedece a palavra, a consequência vem. Entendeu? É a famosa brecha do meio pentecostal. Ah, o irmão está com brecha. Entendeu? Segundo, meio tradicional. Eles não falam em brecha, mas falam que quando o crente desobedece, algo ruim acontece. É a mesma coisa. Pode ver, gente. Quando você comete alguma coisa errada, principalmente de maneira consciente, a chibata come no lombo. Não tem jeito. Ó, comigo é quase instantâneo. Quando dá alguma coisa errada, eu já pergunto: Senhor, me fala onde eu errei que eu já quero corrigir. Porque não tem moleza. Às vezes não é pecado. Às vezes é uma imprudência. Entendeu? Às vezes a Bíblia traz um princípio que precisava ser obedecido para conservar os dentes na boca. Só que a gente é imprudente, não segue aquele princípio bíblico e tem a consequência. Por exemplo, um exemplo muito comum. Você emprestar dinheiro. O que a Bíblia fala sobre fiança? Quando você empresta dinheiro, você está fiando alguém praticamente. O que a Bíblia fala? Você está preso. Se a pessoa não pagar, você paga. Aí você vai e empresta dinheiro para alguém com a vida totalmente arrebentada, com a vida totalmente errada. E aí a pessoa não te paga. Você fala: Deus, como? Mas você tem a palavra avisando: ó, cuidado com o negócio, cuidado com o dinheiro. Por exemplo, a Bíblia fala para você não entrar em associação com incrédulos. Aí você vai e monta a sociedade com o ímpio, e o ímpio é que vai dar todas as coordenadas da coisa. Aí você se arrebenta. Essa Bíblia fala, entendeu? São coisas comuns. Por exemplo, relacionamento cristão. Um crente não pode casar com alguém descrente. Está cheio de crente com relacionamento com pessoa descrente que casou. Aí passam-se os anos, a pessoa quebra a cara. Entendeu? E aí vai reclamar. Só que aí não pode separar. Entendeu? Então, isso aí você precisa ficar muito atento. Gente, desobedecer os princípios da palavra, a casa cai. Amém? Vamos seguir. Vamos voltar no capítulo 3. Vamos ao versículo 11. João, pega do filtro para mim. Primeiro João 3,11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão.
E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Vamos fazer uma pausa aqui. Gente, lembra que eu comentei sobre os desigrejados? A pessoa fala, eu amo Jesus e não amo a igreja. Já foi reprovado aqui. Eu amo Jesus e não aguento a igreja. Ou outra mentira, a igreja foi instituída por homens. Aonde? Jesus falou. Entendeu? Nessa pedra edificarei a tua igreja. Entende? Sobre ele, sobre a verdade de que ele era o Cristo. Entendeu? Fiquem tranquilos que Pedro não foi o primeiro Papa. Tá? É que essa passagem, entendeu? Mas o contexto ali, qual que era a pedra? A verdade de que Jesus era o Cristo, a verdade da salvação, e sobre essa pedra fundamental. O que é uma pedra? As casas antigamente, elas tinham uma pedra fundamental que fazia o alicerce da casa. Essa pedra chegava a pesar meia tonelada, 1 tonelada. E toda edificação era em cima daquela pedra angular. Se aquela pedra angular não fosse colocada com precisão milimétrica, a casa desabava. Então ela era a pedra dos edificadores. Entendeu? Então Jesus edificou sua igreja. Ele criou a igreja. Como que eu amo a Cristo e não amo a igreja? Que é a esposa de Cristo. Entendeu? É uma coisa interessante. Agora, João vem usando o exemplo de Caim. Ele dá uma informação aqui que o livro do Gênesis não dá. A revelação progressiva. O livro do Gênesis fala o seguinte, que Deus não se atentou para a mensagem de Caim, para a oferta de Caim, e se atentou para a oferta de Abel. E quando cai o semblante de Caim, Deus fala o seguinte, se bem agires, tua oferta não será aceita. João complementa através da revelação progressiva, porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Qual que era o problema da oferta de Caim? O problema da oferta de Caim tinha 4 letras. Caim. Entendeu? Gente, vamos explorar um outro princípio aqui. Se o seu testemunho cristão não vale uma gota, Deus não vai aceitar a tua oferta. Seja qual for. Porque, veja, Deus não precisa de dinheiro. Entendeu? E se for necessário, Deus pode abrir qualquer pessoa para abençoar. Já vi Deus fazer. Com outras pessoas. Já vi pessoa que deu 1 milhão. Sabe o que é dar 1 milhão? Sabe o que é dar 1 milhão? A gente nem sabe o que é 1 milhão. Não está na nossa linha de valores. Entendeu? Maluquice. Entende? O cara vendeu a fábrica valia 10 milhões, ele ligou para o tesoureiro da igreja e falou, como é que eu faço? Eu preciso transferir o dinheiro. O tesoureiro, numa boa, falou, não, você pode ir numa lotérica no banco 24 horas. Então o cara falou, numa boa, seja discreto, mas o valor que eu preciso transferir é de 1 milhão. De que aquele irmão tinha entendido que 10% era o correto e tirou da venda de 10 milhões. E aquilo fez com que aquela igreja conseguisse acabar sua obra, acabasse de pagar o terreno, e até hoje a palavra de Deus está sendo pregada naquela igreja batista. Pessoas estão sendo abençoadas e parte do que Deus usou foi esse mas sabe o que é 1 milhão? Eu não sei, queria saber. Entende? Mas assim, se esse irmão fosse safado, a igreja ia receber o dinheiro, a igreja ia ser edificada, mas a oferta do irmão, Deus ia usar até na obra, mas não ia ser aceita por Deus. Se o cara fosse pilantra. Entendeu? Por exemplo, entrando nessa questão de oferta, veja, para nós a gente tem que entender o seguinte, Caim não deu dinheiro. Abel não deu dinheiro. Naquela época não havia moeda. Então Caim trouxe do fruto do seu trabalho.
Abel trouxe do fruto do seu trabalho. Entendeu? Para nós entendermos hoje, a gente tem que trazer essa oferta para dinheiro. Para a gente poder compreender. Entendeu? Por exemplo, você está numa igreja, entra alguém aqui. Aí durante a semana o cara deu um golpe numa pessoa, vendeu um carro, bichado, e ganhou a comissão. Aí ele vem e deposita a oferta na caixinha. A oferta vai ser abençoada aqui para a igreja? Sim. Eu não sei nem a origem do dinheiro. Fala, Senhor, obrigado, tal, não sei o quê. Agora eu pergunto, para a pessoa, vai ser a mesma bênção? Não, por causa da justiça. Percebe como uma vida de caráter? Entendeu? Veja, o livro de Ageu fala, meu é o ouro, minha é a prata. Mas o que Deus condenava aquela geração é que eles abandonaram a obra de Deus e estavam cuidando só da sua vida. Eles reformavam as suas casas, traziam suas casas confortáveis, eles usam o termo, algumas traduções falam suas casas apaineladas, grandes, como uma grande panela. Entendeu? E não contribuíam na obra do templo. Aí Deus falou, ó, por isso que vocês plantam e não colhem, por isso que tem isso, por isso que não vem a chuva, por isso não sei o quê. É uma questão de atitude, coração. Entendeu? Lembra o caso que eu conto daquela irmã Cecília? Ano 2000, a mulher deu mais de 80 mil de dízimo. Eu vi a mulher feliz da vida. Ela acabou de preencher o cheque. Só para vocês terem uma ideia, naquela época esse terreno valia 12 mil. A mulher deu mais de 80. Olha a loucura. Ela, pastor, preciso falar com você. Não, vamos falar. Não, pastor, precisa ser meio retirado. Aí o pastor Marcelo pegou, levou para a salinha, estava ali do lado, não sei o quê. Aí ela pegou, preencheu o cheque, destacou, falou, ó pastor, usa bem, é o dízimo de uma vida. Ela tinha se aposentado pelo serviço público, teve uma série de homologação, entrou numa grana preta, ela levou. Assim que a mulher deu o cheque, ela abriu o sorriso e disse, agora eu estou aliviada. É doida! Varrida! Não é doida? Esses são os crentes. Agora vai ver a vida dela, olha que interessante. A Igreja Videira em São Paulo, veja, a gente não concorda com algumas obras teológicas da igreja, da Videira, mas a gente ama a igreja, sabe que tem gente salva e tem coisas boas. Eles têm uma chácara onde eles podem realizar seus retiros todos os finais de semana a um custo baixo para todo o estado de São Paulo, para todo o estado do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, porque essa irmã foi usada por Deus para sozinha pagar mais de 33% do valor da chácara. E quando o pastor Marcelo resolveu comprar a chácara, ele fez a seguinte oração para Deus. Ele falou, Senhor, primeira pessoa que vai concordar é minha mulher. Segunda pessoa é o presbitério da igreja. E terceira pessoa, como eu não sou maluco nem nada e sei que o Senhor é o Deus da provisão, eu preciso de um sinal financeiro. Então o Senhor vai mandar o recurso primeiro. E aí Deus usou a irmã. Olha que bênção. Percebe? Justo. Então Deus já está olhando muito mais do que dinheiro. Gente, Deus está olhando o nosso caráter. Deus está olhando o que a gente faz. Nosso coração, nossa atitude com nossa esposa, nossa atitude com nosso marido, como a nossa atitude em relação aos nossos patrões, nossa atitude em relação àquilo que é certo. Uma vida equilibrada, uma vida que ama a justiça. Vida cristã é muito mais que frequentar culto e carregar a Bíblia. Vida cristã é um pacote. Amém? Amém. Vamos seguir. Glória a Deus. Quando vocês receberem a mensagem amanhã, vai ter uns cliques. Vamos lá. Versículo 13. Meus irmãos,
Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Até aqui. Gente, primeiro ponto. O mundo te odeia. Ah, irmão, não é verdade. Experimenta na roda dos seus amigos começar a falar todas as verdades da Bíblia. Você vai ver o levante. Quero ver quem é que não odeia. Experimente. Faça a experiência. Chega agora, por exemplo, agora essa é uma época comum para reuniões de Natal. Começa a falar as verdades da Bíblia para ver o que vai acontecer. Para ver a simpatia que você vai ser recebido. Gente, o crente só é amado quando ele está de boca fechada. Assim que ele abre a boca para falar as verdades de Deus, a coisa vira do avesso. Pode ser quem for, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser filho. Ó, eu já fui conversar com um parente, a pessoa olhou na minha cara, e você, quem era? Eu era um miserável pecador, safado, devia ir para o inferno. Mas Cristo me salvou. E o fato de eu ter sido pilantra, sem vergonha, não muda a verdade de Cristo. Aí já tem nos dedos. Assim que eu abri a boca, mas a conversa era tonta. Era assim, ó, acho que você não devia fazer isso, está errado. Sabe, com a maior calma do mundo. Com a maior delicadeza, parecia uma freira falando. Os irmãos conhecem o meu temperamento, eu tenho hora que eu sou meio pesado. Cheguei uma pessoa falando na mão boa, ó, acho que você não deveria fazer isso. Ah, mas já veio com 2 pés no peito. Mas você quem era? Entendeu? Ah, eu era mentiroso, eu só pensava em mim mesmo, eu era egoísta, sempre que eu podia levar vantagem no negócio eu levava, eu dava nó em pingo d'água e escondia a ponta, eu era maconheiro. Não esses maconheiros de rua, era o pior tipo de maconheiro, era de elite. Ninguém sabia, não ia parar nunca. Era um maconheiro bem educado, bem vestido, perfumado. Safado, sem vergonha. Entendeu? Dava moleza num negócio para ver se eu não fechava na sua frente. É, ligeiro. Mas esse é o mundo. Mas glória a Deus, Cristo redimiu quando eu fui abrir a boca. Gente, vocês aqui já foram acusados por parente. Já olharam para a sua cara e falaram, ué, virou santo agora? Não era você que fazia tal coisa. Gente, primeiro. Então essa história de igrejas serem simpáticas ao mundo, gente, não existe. O evangelho nunca vai ser simpático. Olha a mensagem do evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. É uma mensagem simpática. Condenado ao quê? Eternidade do lago de fogo. Quer estragar a festa? Chama um crente. E manda ele abrir a boca. Quer estragar a roda? Aniversário de criança. De repente as mulheres começam a falar um monte de besteira, que as rodas de mulher são extremamente sujas hoje. Aí levanta a mulher de Deus, ou ela se levanta da roda, às vezes ela não quer abrir a boca, ela se levanta da roda, onde é que você vai? Ah, não, vou ver tal coisa. Ah, não gostou da conversa, agora é santinha, virou a Madre Teresa de Calcutá. Entendeu? Vai lá o homem, os caras falando de mulherada pelada da Playboy. Chega e fala a real da palavra de Deus. Fala, olha, na boa, cara. Eu, depois que virei crente, eu continuo gostando de mulher, tanto é que eu amo a minha, mas eu só tenho olhos para ela. Então eu não vejo mais esse tipo de revista. Porque ela não é minha esposa. E Deus me deu uma esposa para me alegar. Fala isso para ver. Entendeu? Gente, quer estragar a festa, chama um crente. Se ele for cheio do Espírito Santo e abrir a boca, ele vai azedar o caldo de meio mundo.
Chega para sua família e fala da idolatria dela. Chega para sua família e fala do horóscopo. Chega na sua família e fala do julgamento futuro de Deus, para ver como eles vão te receber. Se não vão dar uma paulada em você na hora. Alguns vão chegar até para você e falar, olha, você é bem recebido aqui, mas se é para você começar a abrir sua boca, não venha. Se já não aconteceu com alguém aqui. Entendeu? Ó, eu e a Paula, a gente se dá muito bem com a família. Até o ponto que abre a boca a palavra de Cristo. Aí o caldo azeda. Entendeu? Aí o caldo azeda. Entende? E às vezes as pessoas vêm falar besteira sobre Jesus para nós. E aí a gente precisa se posicionar, o caldo azeda. Aí normalmente quem pega na partida é a Paula. Entendeu? Nessas ocasiões eu sou mais calmo. Entendeu? Mas vocês têm que ver o que a Paula é afrontada. Cada vez que ela se posiciona em relação ao Evangelho. Gente, com vocês acontece. Então, assim, deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa ser chato. Mas para de querer agradar o mundo. Viva a sua vida tranquilo. Fale o que tem que falar. Se o Senhor te inspirar a fazer algo, faça. Se o Senhor te inspirar a ficar quieto, fique. Não tenha medo. Você nunca vai ser agradável. Veja, você crê. Vamos usar esse termo que eu não gosto muito, mas até a Bíblia usa. Você crê na religião mais fundamentalista que tem na Terra. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A pessoa fala, eu tenho Jesus, ele continua falando, quem crê segue os meus mandamentos. Quem crê não pratica o pecado. Quem crê não faz as obras do diabo. Acabou de desbancar a pessoa, você acabou de mandar ela para o inferno. Entendeu? A coisa é tão assim, que nas escolas brasileiras você pode falar de macumba, você pode falar de Halloween, que é paganismo, é religião. Você pode falar de Páscoa, que é paganismo, é a deusa da primavera. Você pode falar de todos os desenhos que envolvem um monte de deus pagão, mas você não pode orar na classe. Se você orar na classe, você tem problema. Eles vão falar, o Brasil é laico. O quê? A maior festa nacional é uma festa para a divindade Baco. A segunda maior festa nacional, que é o Natal, é uma festa para a divindade, que é a Saturnália. Que era um carnaval com orgia, bebedice, glutonaria. E o Brasil é um país laico. Cultura afro envolve principalmente religião pagã, feitiçaria, olha que engraçado. Sacrifício de animal. Se você puser o seu cachorro na coleira e alguém achar que você está maltratando o cachorro, ele faz uma denúncia, a fiscalização ambiental vai bater na tua porta. Se o sacerdote maligno sacrificar um animal na esquina, ninguém faz nada, ele pode. E aí os que defendem o direito dos animais, ninguém abre a boca. Imagina se o cristianismo fizesse sacrifício. O que eles iam meter a boca? É o caso da irmã Damares. Um índio, porque ele é índio, ele pode pegar uma criança que é um brasileiro, que a Constituição do nosso país protege a vida desse brasileiro, ele pode pegar esse brasileiro, enterrar vivo e esperar morrer. Existe testemunho de mães que tiveram que ir para 1 quilômetro de distância, porque a criança enterrada gritava. E não podia tirar. Isso pode. O mundo vos odeia. Abre a boca contra isso. Vão chegar e falar, não, mas é o direito, a cultura. Não pode evangelizar a tribo indígena. Se você entrar numa aldeia da Funá e começar a evangelizar, você vai preso. Não pode. É proibido. O mundo os odeia. Sabedor disso, como que você tem que viver sua vida?
totalmente guiado pelo Espírito Santo. E não espere muita coisa. Vai haver momentos que você vai ter perseguição. Vai haver momentos que você vai ser mal compreendido. Sabedor disso, tenha tempero. Vai ter hora que você vai ter que abrir a boca. Saiba como falar. A Bíblia nos ensina que a palavra dura suscita ira. Então, às vezes, você vai ter que apresentar a verdade numa embalagem mais branda. Para, dessa forma, às vezes, até atingir o coração da pessoa. Entendeu? Mas entenda, principalmente esse final de ano, que nós vamos estar com os nossos familiares. Fatalmente vai ter uma conversa que não vai te agradar. Fatalmente vai haver uma conversa onde você vai ter que se posicionar. Que você possa fazer isso com graça, com sabedoria, com discernimento e sem expectativa de ser aceito. Fala o que tem que falar, a pessoa fala, não concordo. Você chegar e falar, cada um pensa de um jeito. Acabou. Você não tem poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo tem esse poder. Amém? Vamos orar?